Olá pessoal, tudo bem? Então chegamos a mais uma semana de atividades online, mais uma aula de matemática. Na aula de hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre triângulos retângulos, algumas relações entre eles, certo? Então vem comigo e se liga na aula. Então pessoal, seguindo aqui ainda falando sobre triângulo retângulo, né? Hoje nós vamos ver os elementos e algumas relações métricas que tem nele, certo? Além do teorema de Pitágoras, algumas relações que a gente pode observar em um triângulo retângulo, beleza? Então temos aqui no triângulo retângulo a hipotenusa é aquele lado maior sempre do triângulo retângulo, tá? Só o triângulo retângulo tem hipotenusa e catetos, tá? A hipotenusa é sempre o lado maior, sempre o que tiver oposto ao ângulo de 90 graus. E os outros dois são chamados de catetos. Então a gente vai pegar aqui, ó, um triângulo retângulo qualquer, certo? Observa aqui que ele é reto aqui, tá bom? Ele tem um ângulo reto aqui. Então é um triângulo retângulo. Todo mundo concorda, né? Eu desenhei ele dessa forma justamente para vocês entenderem que ele é um triângulo retângulo mesmo, tá bom? Então temos aqui, ó, vou chamar a hipotenusa. Se esse daqui é um ângulo reto, então o lado oposto a ele é a hipotenusa, tá bom? Vou chamar de A, e aí eu vou chamar esse lado aqui de B e esse outro de C, tá ok? E os catetos B e C. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui do modo de exibição para vocês verem o que é que eu vou fazer com um triângulo, para vocês depois não achar que é outro tipo de triângulo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui ele e vou girar de forma que a hipotenusa fique virada para baixo, tá bom? Dessa maneira aqui, certo? Tá bom? Então, o que aconteceu aqui? O A não era a hipotenusa que estava aqui? Então, esse A... Epa! Cadê? Pega a hipotenusa, filha. Beleza. É a hipotenusa aqui. O lado que estava em pé aqui, ó, quando eu girei, ele veio para cá. Concordam? Cadê? O lado que estava em pé era esse aqui. Então, o lado que estava em pé girou, veio para cá. E o lado que estava embaixo, quando eu girei, ele subiu. E esse daqui veio para cá. Pronto, agora tá certo, tá? Eu fiz isso manualmente aqui para vocês verem. Porque se eu mostro o triângulo aqui desse jeito, muitos iam falar, mas ele não é retângulo, porque não tem o ângulo reto aqui. Ele está com o ângulo reto aqui em cima. A diferença é só que eu girei ele para ele ficar com a hipotenusa virada para baixo, beleza? Mas ele é sim um triângulo retângulo. Então voltando aqui para os nossos slides, eu fiz aqui uma modificação que eu só tracei uma linha, baixei mais esse A e tracei uma linha aqui. Tá? Vocês vão entender já já porque eu fiz isso. No caso, o A continua sendo essa medida daqui, é o mesmo tamanho. Eu só baixei ele um pouquinho, coloquei uma linha para vocês observarem. Vocês vão entender nas relações métricas. Por quê? Tudo começa quando a gente roda o triângulo retângulo, deixa ele dessa maneira, com a hipotenusa virada para baixo, e traça a altura desse triângulo. Bom, esse é o erro de muitos alunos que estão começando, né, a estudar isso, no caso, alunos de 9º ano, achar que a altura é esse lado aqui, ó, C. Tem nada a ver, tá? A altura, você não mede a altura de ninguém deitado, né? Ninguém meio torto. A gente não, quando você vai medir sua altura, você não fica bem ereto, bem retinho, né? Então, a altura, a gente tem que traçar aqui um segmento desse ponto mais alto do triângulo, um segmento retinho aqui para baixo. Ou seja, isso daqui seria a altura, tá ok? Vamos chamar essa altura de H. O que acontece quando a gente traça essa altura? Essa altura aqui, ela divide, né? Corta aqui o triângulo e divide essa parte aqui em duas, ó, certo? Faz dois pedaços, uma até aqui e outra até aqui.
Vou chamar esse primeiro pedaço de menor aqui de M. Ah, certo. Eu coloquei aqui essas duas retas para mostrar, né? Um pedaço é desse tamanho, o outro pedaço é desse tamanho. Um eu vou chamar de M e o outro eu vou chamar de N. Beleza? Aí a gente observa a primeira relação, tá? Primeira relação. Quando eu traço a altura de um triângulo, ele vai dividir esse lado em dois. Só que quando eu juntar os dois, esse mais esse, dá o lado completo de baixo. Essa daqui é bem tranquilíssima, todo mundo consegue observar, né? Quando eu junto esse tamanho do M mais o tamanho do N, dá igual o tamanho do A, que é o lado todinho, né? Isso aí é bem tranquilíssima mesmo. Agora, as próximas relações tem demonstração, tá? Tem. Só que eu percebo que os nossos vídeos eles acabam ficando muito grandes e eu acabei retirando a demonstração. Não coloquei a demonstração aqui não. Quem sabe um dia eu possa mostrar para vocês, ou quem sabe outro professor, não sei, possa mostrar, porque é bem simples, não tem nada de difícil não na demonstração das próximas propriedades. Só que eu só vou expor ela para vocês, tá ok? C ao quadrado, esse cateto aqui do triângulo, perceba que ele depois ele vira uma hipotenusa desse triângulo menor, porque do triângulo menor isso daqui é um ângulo reto, né? E aí ele está oposto, ele vai virar uma hipotenusa desse triângulozinho pequeno aqui, ó, certo? Aí C ao quadrado é igual ao tamanho completo aqui, A, vezes M, que é o tamanho menor. Isso daqui, todas essas próximas relações, essa primeira foi fácil de identificar. Todas as próximas outras são feitas observando semelhança de triângulo, tá? Como eu falei, eu não vou demonstrar, eu vou meio que expor rapidinho para vocês, para não demorar tanto. Então, C ao quadrado é igual a multiplicação do lado da hipotenusa do triângulo grande todinho, vezes o menor lado aqui do triângulo menor, beleza? Outra relação é que A, ou seja, o lado maior aqui de baixo, A, vezes a altura, H, do triângulo, é igual aos dois catetos do triângulo retângulo maior, ou seja, B vezes C, tá? Então A vezes H é igual a B vezes C. Outra relação, C vezes H é igual a B vezes M, tá? Outra relação, B ao quadrado, esse cateto aqui, que também se transforma na hipotenusa desse triângulo médio, vamos dizer assim. Tem o triângulo grande, que é ele todo, o triângulo menor, que é esse aqui, e o triângulo médio, vamos dizer assim, né? Que é esse outro aqui, que se transforma. Então, B ao quadrado é igual a A vezes N, tá bom? Isso é outra relação. E a última relação, são 6, tá? 6 relações. B vezes H é igual a N vezes C. Bom, é claro e óbvio que eu vocês não vão decorar isso assim de primeira. Então, dica, pausa o vídeo agora e copia essas 6 relações. Copia mesmo. Copia. Faça um desenho do triângulo. Faça o desenho com todos esses elementos, né? A, B, C, H, M e N. Faça o desenho desse triângulo e copia as 6 relações. Por quê? Porque a gente vai precisar disso em toda vez que for estudar o triângulo retângulo, os seus elementos particulares, tá ok? Dá um pause e aí quando você terminar você continua o vídeo, tá ok? Vamos lá. Então, coloquei aqui um exemplo, tá? De um triângulo retângulo, pelo mesmo motivo lá que eu coloquei, esse daqui só tá girado, ele é retângulo aqui, tá?
Essa reta rosa aqui é do layout, tá? Eu não consegui tirar ela não, então deixa assim mesmo. Então temos aqui um triângulo retângulo com medida 3, 4 e a hipotenusa dele, que é o lado maior, 5, tá? Aqui pergunta qual é a altura do triângulo a seguir. Pelo amor de Deus, não me faça a idiotice de dizer que vale 3, tá? Pelo mesmo motivo que eu expliquei agora há pouquinho para vocês. Você não mede a altura de ninguém que está deitado, né? Ninguém vai todo troncho medir a sua altura. A gente sempre fica ereto, reto, né? Então, a gente, para poder medir a altura do triângulo, vai ter que passar um traço aqui, tá? Igual nós fizemos no triângulo anterior. Então nós temos que fazer isso. Por mais que aqui na pergunta não está aparecendo traço, meu querido, mas isso faz parte das suas contas. Então você faz aí o seu traço que representa a altura do triângulo. Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente vai descobrir essa altura? Essa altura nós vamos ter que observar aquelas relações que eu passei agora há pouco, que eu mandei você copiar no caderno. Eu tenho certeza que você, como bom aluno que é, copiou tudinho. Então olha aí no seu caderno que você copiou quais são as relações que envolvem o H. Por quê? Porque precisa envolver o H para eu poder descobrir quem é ele, né? Então alguma relação vai ter que descobrir o H. E aí você vai olhar no seu caderno e vai observar que temos essas três relações aqui, certo? As três têm um H no seu desenvolvimento. Então uma dessas três vai servir para a gente. Vamos torcer, né? Que sirva. Para que uma dessas três sirva para a gente, em qualquer momento, tá? Em qualquer relação dessa que você pegar, para você conseguir fazer uma conta com ela, você tem que saber, como aqui temos 4 elementos, você tem que saber o valor de pelo menos 3 deles, certo? Se você souber de 2 e faltar de 2, não consegue, tá? Porque você não vai conseguir multiplicar uma letra por outra letra sem saber o valor delas. Então você só vai conseguir resolver se você souber o valor de 3 delas, nesses casos aqui, né? Ou, em outras palavras, se faltar o valor de apenas uma, certo? Se faltar o valor de apenas uma, então você consegue resolver. Se faltar o valor de mais de uma, já era, não dá. Então vamos ver. Primeira relação, nós temos A vezes H é igual a B vezes C. Eu sei quem é A. Bom, você lembra do triângulo anterior que nós chamamos A o pedaço maior, o pedaço completo aqui. E o pedaço completo aqui do nosso triângulo retângulo vale 5. Então eu sei sim que é. O H é o que eu quero descobrir. Então beleza. É o que eu quero descobrir. Já está faltando um. Não pode faltar outro, tá? B, eu sei quem é B. Bom, B é um dos catetos. Então B é isso aqui. Eu sei quanto vale? Sei, 3. Muito bem, então sei. E C é o outro cateto, que é esse aqui. Sei quanto vale? Sei. Beleza. Então, eu posso usar essa fórmula aqui, tá bom? Vamos ver se eu poderia utilizar uma das outras duas, só para teste mesmo, tá? C, eu sei quanto vale? Sei. 4, né? Vale, beleza. H, eu sei quanto vale? Não. Então, tá faltando um já aqui. B, eu sei quanto vale? Sei. 3. M, eu sei quanto vale? M, se vocês lembrarem, é esse pedacinho aqui, ó. Eu sei quanto vale? Não, eu só sei quanto vale o lado completo, que vale 5. Esse pedacinho eu não sei. Então tá faltando o H e o M aqui, ou seja, não dá para fazer utilizando essa fórmula, tá? Essa fórmula vai ser se eu tivesse outros elementos aí no triângulo. E essa outra fórmula de baixo aqui? Acho que vocês já notaram, né? O B tem, o H é o que está faltando, e aparece o N, ó. E o N é da altura até o final, essa outra partezinha aqui,
tá? A gente não sabe, esse 5 aqui representa completo, a gente não sabe essa partezinha. Então, pelo mesmo motivo aqui, tá faltando 2 elementos, a gente também não consegue utilizar nesse triângulo nenhuma dessas duas formas. Então vamos ter que usar a primeira, certo? Só para vocês se ligarem o que é que a gente pode e o que é que a gente não pode fazer. Então vamos utilizar aqui a primeira fórmula, que está A vezes H é igual a B vezes C. Como a gente já viu, o A vale 5, o B vale 3, o C vale 4 e o H a gente não sabe. Então fica dessa forma aqui, ó. 5 vezes H é igual a 3 vezes 4. Bom, vamos realizar aí logo essa multiplicação, 3 vezes 4, né? Vai ficar 5 vezes H é igual a 12, tá? O 5, ele está multiplicando aqui o H. Isso é uma equação, tá? Depois que a gente coloca os números e fica só com uma incógnita, isso vira uma equação, coisa que a gente viu lá no 7º ano. Então, pelo amor de Deus, vocês lembrem aí como é que faz, tá? Então, tem uma multiplicação ali, 5 vezes H. Quando a gente, para tirar esse 5 daí, a gente passa ele dividido do outro lado. Então, o H, ele vale 12 sobre 5, 12 quintos, né? Pronto, isso daí já é a resposta final. H vale 12 quintos. Muitos alunos ficam meio sem gostar de deixar uma fração. Tá certíssimo, viu, pessoal? Deixar a fração tá certíssimo. Não acho que tá errado, não. Só tá errado, obviamente, se a sua fração estiver errado. Mas o fato de deixar na forma de fração está certíssimo. Beleza? Então, se você é um desses alunos que não gostam de deixar na forma de fração, quer realizar a divisão, então divide aí 12 dividido para 5 e você vai encontrar 2,4. É a mesma coisa, tá? Então a altura vale 2,4. Beleza, galera? Então, essa foi a utilização da fórmula. Eu espero que vocês tenham anotado todas no caderno de vocês, porque a gente vai precisar. Então vocês vão ter sempre que estar adaptando a sua fórmula para a sua necessidade no momento. Se você quer saber quanto vale o A, então você vai ter que procurar todas as fórmulas que tem A e ver qual é a que se encaixa no que você quer. Se você está procurando ali descobrir o valor de N, então você vai ter que procurar todas as fórmulas que tem o valor de N, certo? E assim por diante. Sempre procurando a fórmula que tem aquela letra que você está procurando. E aí você vai ver se ela se adapta no triângulo que você está tentando resolver. Beleza, galera? Então, basicamente nossa aula é isso, tá? Tá a atividade aqui no link na descrição do vídeo e também no nosso grupo de mensagens, né? Eu espero que todos tenham entendido minimamente o assunto. Eu espero a atividade de vocês também, né? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.